Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Salve, salve, minha gente querida! Estamos de volta com Tarologuês no episódio 3, com uma convidada muito especial, a minha querida Luana Machel. E depois eu vou até perguntar se é assim que fala o sobrenome dela, que é um nome muito chique, é um sobrenome bem chique, então, né, a gente precisa tirar essa dúvida. E Luana Machel, gente, é uma figura muito, muito importante para a gente no tarô, porque ela traz reflexões fundamentais. Vou fazer um breve resumo dela aqui e até falar por que que eu chamei a Luana para conversar com a gente. A Luana Machel é taróloga, numeróloga, professora e terapeuta Reiki, também advogada, já tendo atuado com especialidade em direito civil, contratos e direitos do consumidor. Luana é também criadora do perfil de Instagram Despertar Lua Nova, que é um perfil lindíssimo, já recomendo para todos, no qual compartilha conteúdos voltados à prática oracular, numerologia, autocuidado e autoconhecimento. Eu chamei a Luana porque faz muito tempo que eu olho para ela no Instagram, que a gente eventualmente troca figurinhas, acompanho alguns posts dela, agora para chamá-la, inclusive, vi quase todos os posts, e realmente é uma figura que vocês vão ouvir, tem muito a nos dizer. Então, chamei a Luana porque realmente acredito que a Luana tenha muita coisa para falar para a gente. E o tema que ela vai falar é o tarô como profissão. Um tema leve, fácil, quase nada espinhoso para nós, não é mesmo? Que trabalhamos com isso. E não à toa eu chamei a Luana, que tem uma fala amorosa, generosa, mas nem por isso deixe compromisso de lado. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada, Kelma. Eu fico muito feliz com esse convite, né? Desde o primeiro momento, né, do nosso contato para isso tudo acontecer. Fiquei muito feliz porque admiro muito seu trabalho, tanto a contribuição, né, literária quanto a contribuição como professora, enfim. E os espaços de diálogo que você abre são muito importantes. Então, eu me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui, né? Ai, querida, imagina, eu que agradeço. Eu tenho certeza que você tem tanta coisa aqui para falar. Fizemos aqui um roteirinho de perguntas, mas a gente vai conversando e vendo como é que a coisa roda, né? Mas vamos começar do básico, do princípio, para dar um start nesse papo que para você, na verdade, assim, na sua vida, como o tarô se tornou uma profissão? É interessante essa pergunta, porque quando eu volto, né, quando eu faço essa viagem no tempo para responder essa pergunta, eu vejo que é um tempo muito recente, ao passo que muita coisa aconteceu num curto tempo, e o tarô, ele como profissão, para mim, ele passa por dois marcos importantes, que são, né, o meu interesse pelo baralho Lenormand, o Petit Lenormand, baralho cigano, conhecido baralho cigano, que também me levou a estudos desse oráculo muito antes de pensar em tarô, Uhum. por influência da minha mãe, que Olha que também legal! era oraculista. Então, assim, e de tarô minha mãe não entendia nada, nada. Então, assim, eu me aproximei dos oráculos primeiro a partir do baralho Petit Lenormand. O tarô não era uma realidade, não era uma possibilidade. Eu era adolescente e tudo aquilo para mim era encantador, era mágico, né? Olhar para aquilo ali. Mas minha mãe não me apresentou um caminho muito místico, não. Minha mãe era uma pessoa que estudava muito oráculos, ela orientava nesse sentido muito. Luana, é um conhecimento, né? É uma linguagem. Então aqui eu não estou criando, né, nada da minha cabeça. Existe aqui uma base, uma estrutura simbólica. Eu achava aquilo muito encantador. Eu falava, mas como?
porque ela fala tanta coisa, né? Com uma base de, meu Deus, tem uma âncora aqui, e olha o que ela está falando, tem uma chave aqui, e o que é isso? Enfim, tudo começou ali, né, para mim. Então, os oráculos, né, eles foram se apresentando a partir desse canal que minha mãe me possibilitou. E o tarô, ele vem no segundo momento, né? Isso, e o outro marco, né? Comentei que são dois marcos importantes, esse da minha mãe, da influência dela. E o segundo marco foi o meu trabalho com a numerologia. Muita gente acha curioso até porque o Despertar Lua Nova, inclusive ele não nasceu Despertar Lua Nova, ele nasceu Lua Nova, numerologia, foi a porta de entrada para eu conhecer outros universos desse espaço, né? Que a gente transita, né? Oráculos, terapias holísticas, esse espaço, né? Dito esotérico. Então, assim, eu me aproximei muito do tarô a partir de outras profissionais que também estavam próximos de mim, enquanto eu desenvolvia o trabalho com a numerologia, os estudos, enfim. Então, graças à numerologia, eu me aproximei bem mais desse universo dos oráculos, né? Quando nasceu o Lua Nova, lá em 2018, olha, por isso que eu falei que é uma história muito recente, né? Eu só oferecia atendimento de numerologia. Tudo era muito novo, eu não pensava que um dia eu também atenderia com tarô. Nem achava que eu tinha jeito para isso, porque a minha praia era a numerologia e eu estava muito dedicada a isso, porque a minha relação com a numerologia ela era uma relação desde 2010, né? A numerologia caminha comigo desde 2010. Certo. Então, era uma relação assim muito clara de admiração a esse conhecimento e investimento de tempo, mas nunca numa perspectiva profissionalizante. Era sempre a curiosidade. Aí no espaço era estagiária na época, queria fazer a numerologia dos colegas, né? Ah, me manda seus dados. E aí eu, né, me metia sabichona ali, tinha passado por 2 finais de semana de conhecimento básico, mas muito atrevida. Eu sempre fui muito abusada para estudo. Então, acho que, inclusive, o estudo do tarô era o que mais me interessava. Eu demorei muito a me conectar com a profissão, a ideia de ser uma profissional do tarô, porque eu estava encantada apenas com a ideia de estudar o tarô, né? Então, não tive aquela. Muita gente às vezes conta até, eu tive um chamado assim, eu tive alguém que me falou, Sim. né? E tudo é justo, legítimo. Mas a minha aproximação com o tarô, ela foi bem, bem prática, né? Nesse sentido, mais da curiosidade, do estudo daquelas imagens, daqueles símbolos. E em paralelo à advocacia, porque em 2018 eu ainda advogava, advoguei até 2020. Então, voltando lá atrás, nessa história toda, incluindo a questão familiar, eu me recordo bem, né, de duas experiências de leituras de baralho Petit Lenormand que minha mãe fez. Para mim, foi ali que eu construí um espaço de curiosidade, né, e um espaço de encantamento por aquelas cartas que talvez seja uma bela exceção, porque eu sou a curiosa pelo tarô que jamais se consultou com o tarô antes de iniciar os estudos e a formação. Olha só, eu não Sim. tinha esse hábito, não tinha experiência, só que eu tinha curiosidade. Mesma curiosidade que me levou primeiro para a numerologia, né? Mas ao contrário da numerologia, não era a prática que me encantava. Na numerologia era prática, era conhecimento, era tudo, né? E no tarô era, opa, o que é isso aqui? Por que a gente chega nesse lugar, né? Nessa narrativa a partir desse olhar aqui para esse emaranhado aqui de cartas na mesa? Era aquele universo que me encantava, mas não eram as possibilidades que ele oferecia, né? Não era orientar, direcionar, prever, não era isso que me encantava primeiro. Era a estrutura imagética mesmo. Então, esse encantamento por um mundo de mistério para mim, né? Lá naquela adolescência que eu queria me desafiar a decifrar. Então, por isso que eu falo que eu sou meio atrevida e curiosa, e realmente isso me levou a conhecer muitos oráculos. Inclusive, já estudei geomancia também. A geomancia ela faz interseções com a astrologia, com a numerologia, enfim, caídas na Terra, né? A geomancia, leitura Sim. das caídas na Terra, que pode ser por ossos, por dados, né? Enfim, é um oráculo incrível. Então, assim, essa curiosidade, né, me fez enxergar o tarô como uma via
possível de mais um conhecimento, um desafio interessante na minha vida pessoal. Então, eu entendia muito que as cartas elas guardavam segredos, mas segredos que eu não tinha como saber sem aprender aquela língua, né? Então eu fiquei muito encantada, né? Não foram as previsões, não foram as orientações, não foi nada desse caminho. Ainda assim, eu fui me conduzindo lentamente a aprofundar esses estudos. Isso me colocou num caminho de novas percepções ali, e eu percebi, né, que eu estava realmente avançando nesses estudos. Eu precisava ter coragem, inclusive, de achar cobaias, né? Então, olha que coisa, desde 2018 que eu estudo tarô, não tem muito tempo. E aí, isso é algo que, de 2018 para diante, quando é que eu ganhei mais confiança, quando é que eu comecei a acreditar numa possibilidade até de buscar oficinas, né? Eu cheguei a fazer oficina presencial, de treinamento de jogo e tal, né? Porque eu morava em São Paulo, e fiz aulas práticas, né? E isso foi muito importante para eu estabelecer um outro nível de relação que começou a me aproximar dessa possibilidade de enxergar o tarot como profissão, né? Então, assim, dali para diante foi um ano, 2018 para diante, um ano de muito estudo, né? Muito estudo se passou, e depois daquela oficina de prática, foi por ali, com supervisão ali de um professor e uma dupla de estudos, eu achei incrível, né? Comecei a amadurecer a percepção sobre Sim. os caminhos com o tarô, já dentro da numerologia, mas olhando o tarô num lugar novo também. Percebi habilidades, né, em aplicar aquele conhecimento, que para mim era tarô, era, estou estudando isso aqui, que legal. Nem para mim eu jogava direito, olha só. Por isso que eu falei que era uma exceção nessa história de tarô. Como é que eu cheguei aqui, né? Como é que eu cheguei aqui fazendo Sim, leitura de tarô sim, profissionalmente? sim. Mas olha só, Ai. achei muito legal dois pontos que você colocou aqui. Quer dizer, eu destaquei aqui, né? Porque toda Uhum. a trajetória é muito legal, em certa medida eu me identifico com isso, porque eu também não comecei no tarô pensando nisso como profissão. Eu fui porque meus amigos foram jogar, queriam fazer o curso, eu não queria ficar fora, e fui, não sabia o que estava fazendo ali. Demorou muito, e aí um belo dia me toquei que assim, caramba, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, na época, né? Hoje a gente sabe que a gente vive muito tempo, então não dá para decidir nada para sempre, mas na Sim, época eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, e foi mais ou menos assim. Entrei primeiro como estudo, e esse é um ponto que você colocou que eu acho fundamental, né? O tarô como profissão, ele passa, antes de virar profissão, ele passa por um tempo que é um tempo de você se aproximar da ferramenta e você estudar essa ferramenta, né? Talvez a entrada no tarô única e exclusiva, como se alardeia tanto hoje nas redes sociais, para ficar rico ou para ganhar dinheiro, talvez não seja necessariamente o mais recomendado, né? Pode acontecer, mas não é o mais recomendado. E eu acho que o fantástico aqui que você falou também é o fato de que a sua mãe já passou para você a ideia de que o trabalho oracular é um trabalho que envolve conhecimento. Se a gente conseguisse educar o público desse jeito, né? A gente teria muito mais Luanas aparecendo, porque já entram no rolê conhecendo a história, conhecendo como é que isso funciona, entendendo que isso demanda estudo, demanda conhecimento, e aí a gente conseguiria, acho que, tirar um pouco da nossa frente essa coisa de que é um sim, negócio que você nasce com dom, ou que, sei lá, você tem que ter um chamado. Nada contra o que, né, quem passa por isso, mas não é só isso, né? Isso é uma sim. coisa muito difícil da gente, inclusive, explicar para as E, pessoas, né? E dentro e disso. Ai, desculpa, pode falar. uhum, nada. E eu acho especial dizer isso porque minha mãe era uma mulher de candomblé e mãe de santo. Olha lá. E, né, e herdei muitos livros dela, né? É Inclusive livros, responsabilidade, né, gente? né? Responsabilidade é um outro babado. Exatamente. Então, eu achava assim encantador, e minha mãe deixou muitos livros, muitos livros. Nem todos eu aproveitei porque, né, enfim, alguns conhecimentos ali não estão tão conectados com a maneira que eu pratico o tarô, mas Hum, ela deixou livros riquíssimos.
Stuart Kaplan, sabe? Ela deixou livros, assim, Olha lá. raridade. Deixou, deixou. Pois é. Então, assim, ali foi o marco 2019, fevereiro por ali. Ali eu tive todas aquelas certezas que eu não atenderia profissionalmente desabadas, né? Ali eu Uhum. senti mais segurança para abrir vagas na agenda e oferecer serviços por um valor bem acessível, porque eu era uma iniciante super insegura e que faz parte, o medo está dentro do jogo, do jogo, Exato. faz parte, né? Total. Mas é preciso encarar, né? A gente precisa colocar esse conhecimento à prova, senão não dá para a gente se dizer tarólogo, né? É isso. Então, em 2020, seguindo, né? Eu tive ainda mais essa certeza de que o tarô chegou para ficar, e aí ele entra de fato no meu catálogo de atendimento de maneira mais formalizada, e aí cá estamos, né? Tudo isso junto com a transição de carreira que finalizou em agosto de 2020, no meio da pandemia. Ali. Uau, no meio da É, pandemia. exato. Eu me desliguei da advocacia, eu advogava no escritório ainda até agosto de 2020, me desliguei, inclusive, me consultei com o tarô, me consultei no tarô com um amigo para olhar aqueles caminhos de desligamento. E eu fiquei até um pouco incrédula, porque eu queria uma razão assim para, né, não lidar com essa transição finalizada. Eu tinha sentido que era a hora, mas eu não queria encarar, né? Também sou consulente, né? Além de Claro, taróloga. somos todos. Então o tarot falou: olha, vai ser incrível e você já tem recursos, não tenha medo de enfrentar essa travessia. E aí me dediquei integralmente ali aos oráculos e à numerologia. Acho que foi assim que tudo aconteceu. Muito legal, muito legal. E o que que você acha, Luana? O que que você acha relevante assim de ser dito para quem deseja se profissionalizar sobre assim tarô como profissão? O que que você acha relevante colocar para essas pessoas que querem entender o tarô como uma profissão? Bom, primeiro, né, que é uma palavra que a gente já vem aqui reincidindo nela desde o começo, estudo, que é fundamental, e não importa, né, qual o caminho, seja com um orientador, seja com um professor te guiando nesse trajeto, seja por meio de livros, apostilas, anotações, seja de forma livre, né, sem acompanhamento, com acompanhamento, independente do caminho. Acho que é muito importante, esse caminho do estudo, identificar fontes seguras de autores, de profissionais confiáveis, para que essa prática ela seja bem fundamentada. Então, assim, acho que isso é muito importante para a gente não começar a acreditar na história do tarô simples e rápido. Uhum. Aprenda de uma vez por todas, não são assim? Se torne um tarólogo confiante em 7 dias, Ai, ai. sabe? A gente está Uhum. numa. A gente, recentemente, eu até vi um tweet falando assim: nós somos a última geração, né? Eu, né, enfim, um pouco mais nova, um pouco, né? Vou fazer 37, mas geração sem internet, né? A Sim, geração que teve a infância sem internet. sim. Acho que a gente vai entrar numa era, né? Depois a gente avança um pouco mais nessa questão até da profissão no futuro, mas acho que essa questão do imediatismo, do preciso logo acessar esse conhecimento, preciso logo ser, preciso logo conseguir, né? A gente precisa fugir dessa expectativa de atalho, porque o aprendizado, o processo de aprendizado, ele demanda tempo. Não É, adianta, é, né? sim. E a nossa profissão, ela exige muito estudo e aperfeiçoamento constante. Não é algo que eu vou ter aqui agora, eu já estou formada. Exato. E, né? E não apenas sobre tarô, né? O estudo, o aperfeiçoamento não apenas sobre tarô. A gente estuda não só porque gosta, né? Também a gente estuda porque precisa. A gente É. precisa aceitar que precisa. Não é, eu gosto só. Eu gosto. Eu vou ser sincera, eu adoro estudar. Então, essa questão do estudar tarô, para mim, é só um detalhe. Então, é muito natural. Então, assim, mas tem pessoas que acreditam que é só
um caminho até ali, né? É até eu me tornar taróloga. Não, você, né, você está constantemente precisando se aprimorar, Sim, é, né? Preciso entender a linguagem para conduzir e também intermediar o diálogo entre o cliente e o tarô. Tem que ter é. sensibilidade, né? O profissional precisa ser capaz de construir conexões entre o contexto das questões da pessoa que vem à mesa e o universo simbólico que está na mesa. Não é, ai, né? Não é Uhum. leitura de energia, tarô, não é abrir e, meu Deus, enfim. Bom, É. ler tarô profissionalmente, para quem está querendo entrar nesse caminho, requer disponibilidade, requer atenção, requer sensibilidade, responsabilidade. Você está lidando com a vida do outro, né? Para lidar com temas delicados, temas íntimos das pessoas que te procuram, é preciso que você tenha empatia. Você não vai passar a mão na cabeça, não é isso. Mas é preciso empatia para ver uma escuta atenta e apurada, Sim, calma, sim, né? Acho total. que são esses recursos que não são tarô, não são conhecimento tarô. Por isso que eu falo, acredito, né, que não é só sobre estudar tarô, não é sobre aperfeiçoar para tarô. A gente precisa, Muito bem, batendo palmas né? aqui. É isso. Não adianta só o conhecimento técnico, porque se não tiver o traquejo, se não tiver a comunicação, se não tiver a empatia, se não entender que lá do outro lado tem um ser humano, o conhecimento técnico, gente, não é tão diferente de você ir num médico, por exemplo, que só olha para a tela do computador e não olha para a tua cara enquanto você fala o que você tem, né? Exatamente, Não vai fazer a exato. menor diferença. É, Tem que ter uma questão de sou um ser humano atendendo outro ser humano. Eu sempre, sempre comparo, e o pessoal da área psi nem sempre gosta dessa comparação, mas eu sempre deixo claro que não é a mesma coisa. Porém, é um trajeto, é uma trajetória similar à da sim, psicanálise, no sentido de que você não vai ter uma universidade, você não vai ter uma faculdade necessariamente, mas você estuda, 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 se torna um profissional, e quando você se torna um profissional, aí é que o seu compromisso dobra de tamanho, né? Aí é que você vai começar a aprender na prática e você precisa se consultar, por isso a psicanálise, você precisa ser um consulente para sim, nunca sair desse lugar e para sim. entender o outro. Aí é que o bicho começa a pegar, de fato, né? Exatamente, exatamente. Assim, e você cria uma conexão com o cliente e precisa transmitir mensagens de forma clara e assertiva, né? Então, Sim, sim, boa comunicação, estabeleça essa aliança, né? Você fez essa interseção ali com a questão da psicanálise. A gente construi uma aliança, eu chamo de aliança oracular, né? E boa. quando as pessoas chegam a mim, né, muitas vezes afoitas ali, tudo está começando, eu te falo, eu tiro 5 a 7 minutos quando é uma leitura por vídeo e também por áudio, mas eu dou prioridade pela leitura por vídeo, eu tirar um pouquinho mais de tempo. Eu sempre aviso, olha, a nossa consulta ainda não começou. Eu sempre gosto de tirar 5 a 10 minutos para que você conheça um pouco melhor sobre a minha abordagem de trabalho, caso você ainda não conheça, né? Perfeito. Eu trabalho com uma leitura simbólica e imagética, o fundamento é esse, não faço associações assim assado. Então, a partir dali a gente começa. Por quê? Porque a gente precisa alinhar, né? Alinhar expectativas. Sim, Isso é uma questão ética. Então, acho que a gente tem que partir dali, nessa aliança oracular, né? sim, E a aliança oracular, sim, porque depois da segunda, terceira, quarta consulta, já existe, sim, uma aproximação, um entendimento, um pouco mais de calmaria até para chegar nessa consulta. Aquela pessoa já entendeu que ela não precisa fazer 50 perguntas em 1 hora, que sim, não é isso que vai medir a qualidade da consulta, perfeito, né? Enfim, a perfeito. gente precisa buscar essa forma clara e assertiva, né, de maneira também respeitosa, imparcial. Então, quem está chegando, além disso tudo,
treinar muito, está atrelado ao estudo, né? Acho que há Uhum. estudo prático, teórico, né? Ter uma rede de apoio para te dar suporte ali nesse processo, arrumar as cobaias, né? Eu fiz isso, Sim, é muito bom, isso é necessário. né? Anotar os jogos se possível e saber que a profissão ela exige sim essa prática, né? Medo de errar é natural, a gente erra mesmo, é da vida, faz parte do É, processo, como todo aprendizado. é. Mas o que não dá é para fazer aquilo que a gente estava comentando, acelerar, pular etapas desse aprendizado. No começo vai faltar, sim, repertório, me faltou repertório, Sim, né? claro, Vai, falta é, mesmo. falta, a gente precisa ser honesto, né, com isso. Vai faltar profundidade, né? Perfeito. Mas com o tempo, com os estudos e com a prática, você vai construir mais segurança, mais intimidade com o tarô, né? Outro ponto, assim, para fechar a tua pergunta, escrever sobre tarô. Isso me ajudou muito. Quando eu comecei a página lá, Despertar Lua Nova, eu escrevia muito sobre tarô. Quem olhava até achava que eu jogava. Jogava nada. Se botasse duas cartas uma do lado da outra, nem sabia o que estava acontecendo. Ah lá. Não, é. Mas é Pois é. excelente, essa dica é excelente, porque isso também é uma forma de comunicação, né, Luana? Acho que Sim, sim. é uma coisa que também você trouxe a questão do imediatismo, que eu achei, nossa, maravilhosa, porque tem o imediatismo, tem aquela vergonha coletiva hoje de assumir que não sabe, isso eu acho que vem junto com o imediatismo, com a coisa de eu sei tudo, eu acesso tudo no Google, né? E aí a pessoa perde de ter essas experiências que você está trazendo, né? Até de assim, de conversar. Tem gente que não sabe mais conversar hoje, por exemplo, no WhatsApp. Então, escreve sobre tarô para aprender a escrever. Se você aprender a escrever, você vai aprender a falar melhor, você vai escutar melhor, você vai se comunicar melhor, Sim, né? exatamente. Inclusive, a opção B que eu coloquei na época de vestibular, ela era letras. Eu queria muito, né? Eu queria muitas coisas, né? Continuo Sim, querendo todos muitas coisas. queremos, Agora estou né? entrando no, Uhum, né? Agora uhum. estou criando um caminho na psicologia, né? Estou cursando psicologia agora, na segunda graduação. Mas, enfim, Maravilhoso isso. é, Maravilhoso. eu, eu tinha a intenção de trabalhar com literatura e inglês, né? Era, inglês eu gosto muito do idioma, enfim, pensava em caminhos de tradução, de não sei o quê, com o inglês e literatura, porque eu sou apaixonada, né? Uhum. Então eu ficava muito nessa letras, direito, história, fiquei ali, né? Então, imaginar tarô, pensar tarô, perceber o tarô na vida, na rotina, na sociedade, para mim precisa ser algo natural de quem se diz tarólogo, né? Perfeito. Imaginar tarô, né? E se abrir para a percepção de um tarô mais vivo, né? E Sim. eu sei que você entende muito bem disso. Tarô que não termina nas cartas de jogar, É, né? é. Assim fica muito leve, fica mais agradável a trajetória. Perfeito, é isso. Você falou de ética, falou, né? Falou não, é do direito. Próxima pergunta tem tudo a ver com as duas coisas, né? Quais, na sua opinião, né? E acho que até pela sua experiência e conhecimento profissional disso, quais os nossos direitos e os nossos deveres como profissionais? Tarólogos, tarotistas, oraculistas, enfim. Bom, começar aqui pensando pelos deveres, né? Deveres, né? Responsabilidade cobra, né? Sim. Então, respeitar as crenças, os valores, as escolhas dos clientes, acho que é um Uhum, ponto importante, sem impor opinião, sem julgar o que o cliente trouxe à mesa. Não é nosso sim. papel ali, né? Então, respeitar, a gente quer ser respeitado, respeitar é o nosso dever, então, né? Manter a ética ali no momento da leitura, manter o sigilo, a Total. confidencialidade. Uhum. Confidencialidade é muito importante das informações, né? Acho que honestidade, que é uma palavra tão, né? Cada um bota ela num lugar de sentido ali que melhor lhe cabe, mais honestidade que está atrelada à ética e responsabilidade na leitura.
para mim significa o dever de transmitir fielmente, fielmente as mensagens das cartas, com transparência, com clareza. Eu acho que isso é o nosso dever, né? Ah, mas o jogo saiu pesado, saiu puxado, né? E eu preciso lidar com isso, né? E esse contraponto da psicanálise, dos caminhos na psi, faz todo sentido porque a gente não pode se misturar, né? Exato. Ali. Não pode. Você está ali como um mensageiro. Você está como uma intermediadora, um intermediador. Você é o intermediador. Então, como é que você vai? Ai, mas deve ser difícil para você, então talvez seja melhor. Não, cara, não. Sim. Eu estou ali como um porta-voz. Eu sou porta-voz das cartas. Então, eu preciso transmitir com transparência, eu preciso transmitir de forma responsável e ser fiel. Fiel ao oráculo, né? Outro, outro ponto que eu acho importante, que na minha visão é um dever, né? A gente já falou disso, nem vou, né, bater muito nisso, estudar e se atualizar, né? Estudar, se Sempre. atualizar Sim. constantemente sobre tarô, Sim. sobre diferentes abordagens, sobre métodos, tudo isso. Educar público, essa parte me interessa muito, Isso, então, falar. isso já entra até no. A gente No ia outro falar sobre tema. as contribuições, né? Quais as contribuições que os colegas podem fazer para a nossa prática, então já emenda e vai nessa, Sim, porque é isso mesmo. sim, sim, eu penso muito nessa interseção mesmo. Educar público sobre importância, por isso que é importante escrever sobre tarô. Não é só Sim. sobre o mago, não, não, não. A papisa, que é ótimo, Sim, né? A gente sim, precisa, parar de dar receita né? de bolo e trazer mais a reflexão ali na real, né? Fala do que vai incomodar teu cliente também. Fala daquela atitude que a galera tem com você que não tá legal também, né? Que também Boa. tem os direitos que a gente ainda vai falar. Sim, Então, educar o público faz sentido se você quer ser respeitado também, né? Não que você precise educar seu público para que você mereça, não é isso. Mas é muito importante você educar seu público sobre a importância do consumo consciente do oráculo, do consumo saudável, né, já que a gente vive no mundo capitalista, o consumo consciente e saudável de serviços de tarô. Não são serviços essenciais, não são serviços de urgência. Eu preciso educar esse público, é meu dever. Eu não posso achar que a pessoa vai chegar a mim e ela vai ser a melhor pessoa, todo mundo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua bagagem, cada um tem suas experiências exatamente. anteriores. Eu recebo gente que vende consulta, às vezes, do tele não sei o quê. E tudo bem, mas a experiência que a pessoa mandou mensagem vai ser atendida em 10 minutos. É. Se para mim não é assim, eu preciso avisar que eu não tolerarei, como diz Erika Hilton, não tolerarei, né? Não tolerarei. Então, a gente precisa sim educar. Não permitir que o cliente terceirize também a responsabilidade da própria vida para mim. Não dá. Das decisões para a pessoa que está atendendo. Então, instruir, educar público sobre a importância também de não confundir. A gente já falou de psi, de psicanálise. Não confundir tarô com psicoterapia. Perfeito. Não, não, é nosso dever não deixar o nosso público confundir tarô com psicoterapia. Ah, mas fulano trabalha com tarô terapêutico. Abordagem. Psicoterapia é uma coisa. Exatamente. Isso é uma coisa tão difícil, Luana, até dos colegas entenderem que o tarot terapêutico não é É, psicoterapêutico, são não coisas é. diferentes. E tem espaço para tudo. Tem Tem, espaço gente. para todo mundo, para tudo. E para psicoterapia, para o tarô, para abordagem terapêutica, para não sei o quê. Né? Tem a galera quântico, enfim. Sim, não, aí Enfim, veja, o tá. céu é o Né? limite, não é mesmo? Né? Tarô não é melhor que terapia, terapia não é melhor que tarô. São práticas totalmente diferentes, não estão aqui para concorrer, né? Exato. Inclusive, porque tem, às vezes a gente escuta, acredito que você já deve ter ouvido também, nossa, Kelma, essa consulta que eu fiz com você foi tão rica e eu, né, em anos de terapia, não acessei isso. Sim, É sim, mas isso não é natural, psicoterapia, é o que você falou, isso é um exato. efeito, e eu sempre falo isso também.
Isso é um efeito terapêutico, é um efeito do processo da consulta, mas a consulta não é, isso não configura uma sessão de psicoterapia de jeito nenhum, nem de psicanálise, enfim. Sim, são práticas com objetivos totalmente diferentes, todas válidas, dentro das suas limitações, dentro dos seus Perfeito. objetivos. Agora, a gente tem o dever de não permitir que o nosso cliente substitua terapia por tarô. Não dá, né? E, Não isso, dá. e aí, para fechar essa questão de deveres, né, acredito que ainda dá para dizer, não estimular meu público, isso está dentro da questão do consumo, né, consciente e tal, não estimular a um consumo impulsivo ou a um comportamento. Tem conteúdos que são criados, né, que a galera fala que esse gatilho, que não sei o quê, o marketing digital. Bom, tem que ter muito cuidado, Tem. porque aí a gente tá, às vezes até está estimulando um consumo impulsivo ou um comportamento compulsivo ou mesmo uma dependência na É, busca pelo tarô, que não é legal para ninguém, nem para o tarólogo, nem para aquela pessoa. Eu não exatamente. quero cliente dependente. Quero, Não, né? não, isso não Quero. justifica. Pagar a conta tem um limite, né? Assim, acho que é o limite da dignidade, da liberdade de cada um, né? Do espaço de liberdade de cada um. Sim. E aí, entrando no nos direitos, né? Uhum. Acredito que exercer a nossa atividade com liberdade, com respeito, né? A Constituição está aí, né? Respeito e dignidade é nosso direito, sem sofrer discriminação, sem sofrer preconceitos, sem sofrer represálias, ataques, exercer a nossa atividade com liberdade, né? Sim. A gente não está vivendo um tempo de tarô criminalizado, né? Não deveria estar sendo, né? Não está vivendo, né? E jogos já foram contravenção, né? Já foram contravenção. Isso não tem muito tempo. Enfim, eu tenho um post que eu falo sobre isso, inclusive, lá na página. Uhum. Bom, acho que o direito de decidir que abordagem a gente vai ter na nossa prática de tarô, Exato. restringir a nossa atuação nesses limites dessa abordagem, vincular a nossa profissão a gente tem direito de vincular nossa profissão a uma prática religiosa? Tem, tá tudo certo. Temos o direito de vincular nossa profissão a uma prática religiosa, a uma prática mediúnica. Tem espaço para todo mundo, a uma ordem iniciática, a uma egrégora da nossa fé, que faz sentido para a gente, desde que veicule isso como informação transparente antes do atendimento. Veicula essa informação com transparência, veicula essa informação com honestidade previamente, para não ter Claro. confusão, né? Cobrar, né? É nosso direito cobrar pelos serviços, Gente, claro, cobrar por favor. Não, essa parte, assim, é basilar isso. misericórdia, ainda tem um segmento forte com com o discurso do solidário, né? É generoso, é solidário, é trabalho de caridade. E aí, de novo, a gente volta para a questão da religião. Você pode vincular o seu jogo de tarô a uma religião, é o seu direito, como você colocou, então pode vincular. A sua religião exige que você faça isso gratuitamente. Voltamos à questão, você tem o dever de veicular essa informação e não esperar que todo mundo siga esse pensamento, porque século XXI, a gente ainda achar que isso não é um trabalho, ou que se for tem que ser caridade ou trabalho voluntário, gente, a gente tá, parece que a gente voltou um século atrás, 2 séculos atrás, Exato, exato, desnecessariamente. exato. E cobrar de acordo com o nosso critério. É a Sim, nossa mão de obra, é o nosso conhecimento. Não é o exato. outro que vai definir quanto vai custar o seu serviço. Isso Sim, passa por um lugar muito delicado, né, Kelma? Porque todo ano, né, geralmente a gente faz reajuste, eu estou prestes a fazer daqui a pouquinho, em março. É sempre a gente passa, né, por grande preocupação. Será que, né, algo vai sim. mudar a partir daqui? Né, as pessoas entenderão e elas precisam naturalizar, né? O critério do mercado, a gente precisa atender ao nosso critério e ao mercado nas condições que sejam mais seguras para a gente. É Sim, profissão, se é profissão, né? Eu sim, preciso, sim,
que funcione, né, para mim, para minha subsistência, para o meu conforto, o meu bem-estar, minha dignidade como pessoa, né? E Exato. um ponto final ainda que eu vejo como um direito é recusar. Ai, que Recusar, coisa linda isso, hein? Vamos lá, re- pode falar. recusar atender cliente que falte com respeito, Perfeito. recusar, sim, tem gente que chama de demitir, né, o cliente, recusar atender cliente que falte com respeito em situações até de assédio ou outras situações, ou que não, cliente que não esteja de acordo com os seus princípios, seus valores, seus limites, né? Vamos lá, leitura sobre saúde. Eu topo fazer? Ok, vamos fazer. Uhum. Traição, eu leio sobre traição? Não leio, então não adianta insistir. Isso precisa ser também transparecido. Sim, Eu leio sobre espiritualidade, leio até onde, em que pé. Ah, eu vou ler sobre amarração, sobre. Vou ler? Vou ler. Mas não quero ler? Também está tudo certo. Não vou ler, não faz parte da minha prática? Tudo bem. É meu direito recusar esse tipo de leitura se não faz sentido para mim ou não está dentro da minha prática. É isso. claro. Perfeito, perfeito. A gente, às vezes, Luana, eu tenho a impressão de que no nosso ambiente a gente perde muito tempo criticando uns aos outros. E fica essa coisa. Você viu quanto fulano cobra? Você viu quanto fulano fez? Você viu o que que não sei o quê? Como é que uma pessoa vai atender e não fala sobre, sei lá, magia? Ao contrário, como que a pessoa atende e fala sobre. Gente, é isso que você colocou. Está no seu direito de colocar os limites e as possibilidades do que você faz e do que você oferece para o público. Sendo transparente, não tem muito essa de certo, errado, melhor ou pior. O cliente tem que se conectar com você por se identificar com o seu estilo, com a sua abordagem, com o seu jeito de passar a informação, com o seu jeito de trabalhar. Porque venha fazer a melhor consulta de todas, entendeu? Assim, aquela coisa dos números, a gente hoje em dia usa os números de um jeito muito É, duvidoso, não é é, mesmo? Porque assim, é, na pandemia, a gente ignorou aquele número alarmante de mortes sim. e negou uma vacina. Em contrapartida, quando a gente faz propaganda na internet, eu já atendi 60 mil pessoas, e daí? Entendeu? Isso não faz o profissional melhor que outro. A gente precisa começar a entender isso para ter uma profissão mais madura, né? Mais amadurecida, eu acho. E a gente está ali, recentemente até, acho que você chegou a falar sobre isso no teu Instagram, né? A gente não está ali como influencer, a gente não Não. está ali, pode estar se a gente quer estar, ok, se não quer, não estamos nesse papel, somos pessoas que trabalham com o tarô, né? É o nosso Sim. trabalho, a gente está ali para veicular, para levar o conhecimento de mais pessoas, esse trabalho, para que mais pessoas acessem também enfim, nossos inscritos, nossos produtos, nossos serviços e tudo mais, nossas Uhum. aulas. Então, né, o que é isso de a gente espetacularizar também a persona, a pessoa do tarólogo, da taróloga? É uma performance, vira uma Performance. performance, né? E você fala, eu não estou aqui para entreter. Você quer entreter, fica à vontade. Mas aí é aquela boa e velha coisa, fala. O meu tarô, o meu trabalho passa pelo entretenimento, passa pelo lúdico também, beleza? Faz aí, Sim, tarô é plural, tá tudo certo, mas, né, o difícil é a gente gasta muito tempo, às vezes, numa patrulha, né, um julgamento dos pares, das próprias pessoas que fazem as mesmas coisas, ao invés da gente só começar a trabalhar de um jeito mais consciente, sabe que cabe muita coisa, cada um vai escolher o seu, e desde que tenha responsabilidade ética e compromisso, sim. consciência, como você trouxe, transparência, enfim, né? Aí é se comprometer com aquilo para valer e levar em frente, né? E aqui a gente já entra num outro assunto, né? Que é o assunto do imediatismo, que é o tarô da emergência, porque esse espetáculo, né? Essa coisa do rápido, do agora, acabei de ver um anúncio, quero fazer a consulta já.
ouvi você, sim. alguém me indicou, quero resolver isso já, enfim. O quanto isso também reflete esse consumo que você trouxe, que é um consumo desmedido, pode gerar dependência, e o quanto não resolve, né? Então, fala pra gente, Luana, como é que é isso para você, o cliente imediatista, a demanda imediatista, né? O tarô da emergência, o SOS bendito. Eu vou associar esse ponto até algo que a gente já conversou, né, sobre o que que pode mudar na profissão ali nos próximos anos, seja para pior ou para melhor. Eu acho que entra no enredo do para pior, talvez. O, o tarô fast food, né, e o aumento da banalização da prática, está vindo aí uma geração mais imediatista, cada vez mais que tem maior resistência à frustração e tem uma necessidade de urgência e a incapacidade de esperar, né? Sim. E esses tempos, né? Esses tempos de tudo é muito rápido. Os tempos de TikTok também fazem as pessoas não saberem mais esperar por nada. Eu preciso estar satisfeita rapidamente, eu preciso de satisfação rapidamente, satisfação da minha necessidade, satisfação da minha vontade, eu preciso logo. Então, acho que entra aí, né, esse ponto, né, Sim. do cliente imediatista. A gente precisa, né, lembrar, e eu tenho, confesso até que eu tenho, sim, um pequeno banco, né, de respostas, sério, sério. Eu Já tenho algum, prontinho ali. eu criei um banco de respostas específicas para que não me tome mais tanto tempo determinadas aproximações, né? Eu já vejo que não Uhum. tem potencial frutífero ali de construir uma aliança ali né, como cliente. E aí eu já tenho, olha, fulano, né? Esse atendimento ele não tem um objetivo terapêutico, né? Diante disso, né, não tem como oferecer essa vaga diante da sua angústia, né? Perfeito. Tem hoje porque estou angustiada, tem hoje porque eu estou sofrendo, tem vaga hoje porque eu terminei o meu relacionamento ontem. Você tem vaga hoje porque Vou fazer uma eu não reunião agora. Daqui é, uma hora eu tenho uma reunião, preciso jogar antes. aham, porque eu tenho uma entrevista daqui a 2 horas. Será que não pode ser logo que eu preciso decidir? Tá terceirizando. É É, isso. Não dá. Terceirizando tomada de decisão, terceirizando responsabilidade, seja para o tarô, seja para o profissional. Não. Aí entra essa questão do imediatismo, a gente precisa estar atento, né? Para não perpetuar aquele consumo, tudo aquilo que a gente já vem falando. Eu acho que está tudo muito atrelado. e tem aí uma questão também, às vezes eu tenho essa sensação, aí já é paralelo ao que eu estudo na pesquisa acadêmica, esse imediatismo, tudo isso, espetacularização, a pressa, a rapidez, tudo isso também está atrelado a uma tolerância cada vez menor ao sofrimento. Sim, Eu não aguento esperar um dia, eu não aguento esperar uma hora, eu não aguento esperar a pessoa me ligar. Eu não consigo conviver com a frustração, não consigo conviver com a sensação de fracasso. E isso, gente, é para terapia, para psicoterapia, é para sim, psicanálise, até para sim. psiquiatria em certos casos. Não é para o tarô. A gente vive uma fase realmente onde a intolerância da dor está ficando cada vez maior e a gente não tem como ocupar esse lugar. A gente, tarólogo, não tem como ocupar esse lugar. A gente tem que se preparar para esse público, Exatamente. tá? Porque, Perfeito. para mim, essa é a tendência futura na perspectiva da piora, né? Acho que está muito aí. Essa geração que não está preparada para lidar com a frustração ou com a insatisfação da sua Exato, própria necessidade num lapso curto de tempo. exatamente. Aí é a Luana estudando muito o Winnicott para depois falar para a gente como que é o processo maturacional nesse rolê, que não vai ser brincadeira, né? Mas o que a gente olha pela frente aí sim dá para perceber um pouco disso tudo. E aí, assim, lamento muito mesmo, porque eu já notei mais um monte de coisa, mas assim, caminhando para o final.
Tenho aqui uma questão que eu gostei muito quando a gente conversou e quero que você feche falando disso, que é o existir para além do servir e para além do ofício, né? E a cultura da desumanização vinculada à profissão. Respeito, limites e acordos. Esse é um tema complexo, mas eu acho que dá para a gente tocar em pontos fundamentais para refletir sobre isso. Antes de toda e qualquer coisa, né? Quem é a pessoa taróloga? É uma pessoa, né? É uma pessoa. Essa Isso. pessoa que existe e se relaciona. Antes de alguém ser meu cliente, né? Antes de eu jogar tarô para alguém, essa pessoa vai procurar a Luana, né? Vai procurar uma pessoa que precisa ser respeitada ali na sua existência, no seu tempo, nos seus planos, porque sábado de manhã, né? Uma mensagem que me chega e algo de urgente de outra pessoa me sobrepõe. Uhum. Aí eu inexisto. Se é que está ligado, atrelado ao imediatismo. Para mim, essa pauta do existir para além do servir e do ofício eu tenho um fim de semana, eu tenho meu descanso, eu tenho minha tristeza, eu Uhum. tenho minha, eu tenho minha doença, eu tenho minha, meus momentos de lazer, eu tenho meus estudos, eu tenho minhas buscas pessoais, meus projetos de vida. E em algum momento, a minha existência, ela vai confrontar a sua urgência, ela vai confrontar a sua necessidade imediata. Eu preciso assegurar que quem se relaciona comigo profissionalmente e pessoalmente saiba respeitar a minha existência para além do meu serviço, para além do meu ofício. É isso. Sensacional. Depois disso, assim, acabou, acabou, como fala na minha terra, assim, porque, meu Deus, é isso, assim, existimos para além disso, apesar de que às vezes as redes sociais e a sociedade não colabora com esse entendimento, e é uma coisa que a gente tem a obrigação, a responsabilidade de sempre lembrar as pessoas. Perfeito. E, Luana, eu quero que você, por favor, deixe os seus contatos para as pessoas te lerem, te ouvirem, te acharem. Quem ainda não conhece, faz favor, peguem os contatos aí. Me diz. Bom, vocês me encontram no Instagram Despertar Lua Nova. Lá eu tenho uma árvore de links onde vocês podem acessar demais contatos, né? E falar comigo, né? Acompanhar lá os conteúdos, né? Saber mais aí sobre tarô, sobre numerologia, sobre autoconhecimento. Eu gosto muito de falar sobre esses temas. Gosto muito de falar sobre temas delicados, fazer as pessoas refletirem até sobre pontos que estão trazendo para consulta. Será mesmo que esse ponto aí é só de uma leitura de tarô? Ou tem outras investigações aí que você precisa também, né? Suportar e não tá, né? Não é só o tarô que vai dar esse apoio. Às vezes a gente precisa de outros apoios e é importante refletir e pensar a vida para além das soluções práticas, né? Acho que reflexão, pensamento crítico, construção de pensamento é importante. É isso que eu tento trazer lá na página. Então, vocês podem me encontrar por lá e saber mais. É isso aí, gente. Ó, Instagram, Despertar Lua Nova, o Threads é o mesmo, né? Sim, E aí tem lá a árvore de links, como ela falou, tem inclusive um link para você ler a Luana, link de WhatsApp para falar com ela, enfim, tem bastante sim. disponibilidade, desde que, obviamente, todos respeitemos os limites, né? E as condições aí que são colocadas por cada uma das pessoas, e no caso da Luana, ela tem as dela, certo? Se gosta de poesia, tem lá o Medium, né? Ah, Lua, prosa e é! poesia. Eu dei. É, luaprosaepoesia.medium.com. lá é só poesia, lá é só, né? Escritas ali que não tem compromisso oracular e nem terapêutico, então, assim, é espaço de liberdade ali, de escrita, inclusive desatualizada, tem muita coisa para jogar lá, gosto de escrever no papel, né? Mas é isso. Perfeito. Luana, eu me resta só agradecer demais você ter tirado esse tempo para a gente conversar.
tirado esse tempo, na verdade, para pensar sobre o assunto que a gente vem falando já há alguns dias, né? E assim, eu sei o quanto você é super séria, competente, comprometida. Então, eu sabia que a partir do momento que eu falasse com você, você já ia estar, né? Se desse tudo certo, você ia estar ligada, focada, e esteve esse tempo todo disponível. Então, obrigada por ceder seu tempo. Obrigada por compartilhar com a gente esse monte de coisa bacana. Você fala de um jeito. Lá no começo eu avisei, né? A fala amorosa, generosa, mas ao mesmo tempo super séria, super eficiente. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente tudo isso. Acho que tem muito material de reflexão. E nessas horas, assim, é um grande prazer dividir um espaço de trabalho com pessoas como você. Eu espero que seu caminho siga cada vez melhor, sempre crescendo, porque eu sei que você ainda tem muita coisa para oferecer e também para receber ao longo aí dessa história. Então, muito, muito obrigada, querida. Muito obrigada, Kelma. Fiquei muito feliz com a participação. Nosso papo foi muito proveitoso, muito proveitoso. Foi ótimo. Amei. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Fiquem aí com a cabeça fritando até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Esse episódio teve o restauro e a edição realizados no estúdio da We Can Do Audio Post. Siga no Instagram, @We Can Do Audio. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.